Vamos falar agora sobre a vítima de bullying, certo? Quando você pede para os professores reconhecerem, né, quem são os seus agressores, se há agressores na sala de aula, eles têm facilidade em saber quem é o agressor, mas eles dificilmente reconhecem as vítimas. Eles reconhecem às vezes 10 agressores numa sala só, e aí eu pergunto, e quem são as vítimas desses agressores? E eles não sabem falar. Isso por quê? Por que acontece isso na escola, né? E por que a maioria dos pais sempre acham que seus filhos são vítimas, mas nunca acham que seus filhos são agressores, né? Há sempre um porquê de tudo isso. Bom, segundo minhas pesquisas, uma característica principal, isso segundo a minha pesquisa realizada em 2010, 2011, né, e 2012, por conta do meu doutorado em educação, e depois as outras confirmações que vieram, existe uma característica fundamental para ser vítima de bullying, que eu já falei no outro vídeo, que é a indefensão, falta de habilidade de defesa. Para mim, a meu ver, é isso que define se uma criança ou adolescente vai ou não ser vítima. Na literatura, você encontra o seguinte: a vítima de bullying é aquela pessoa com deficiência, é aquela pessoa negra, a obesa ou a magra demais, e que usa óculos, aparelho de dente, os homossexuais, né? E por aí vai. Uma série de características que coloca essa pessoa como diferente das demais. Então há uma situação aí, essa pessoa tem que apresentar uma característica que a diferencia das outras. Isso chama a atenção do agressor, o agressor vai pegar no pé, digamos, e perseguir essa vítima por conta dessa característica. Isso de fato acontece, mas eu já vi crianças com todas as características, né, de uma vítima. Por exemplo, a criança era negra, né, obesa, usava óculos e aparelho de dente. Então os professores falaram, eu tenho certeza que ele é vítima, né? Olha as características. E eu fui lá e ele não era vítima coisa nenhuma, uma criança muito bem resolvida, muito feliz da vida, né? E a partir disso você começa a perceber por que ele não é vítima. Por um pequeno detalhe, porque ele sabia se defender. O que eu observei e o que eu acredito que acontece, o agressor, nós vamos ver sobre ele, né? Nossa, ele tem uma necessidade de ganhar. Ele não pode perder, ele não pode arriscar a perder a empreitada da agressividade. Ele está resolvendo problemas internos, ok? Então ele vai ver uma criança ou um adolescente com uma característica diferente. Aquele usa óculos. Aí ele vai chegar nessa criança que usa óculos, falar algum palavrão, fazer alguma coisa, e aquela criança que ele atacou se defende, devolve no mesmo tom de agressividade. Isso em termos de violência verbal, ou até assim, se for extorsão, me dá o dinheiro do seu lanche, e aí o outro não vou dar coisa nenhuma, e os dois partem pra porrada, né, com perdão da palavra, que aí se transforma numa violência pontual. Mas o agressor percebeu uma coisa, ele foi lá, atacou, o outro revidou no mesmo nível, lembra que a gente falou do mesmo nível? O agressor então faz o quê? O praticante de bullying faz o quê? Desiste. Desiste porque ele precisa vencer. Gravem bem isso que eu estou dizendo, por favor. O agressor precisa ter a certeza de que ele vai vencer. Ele fez a primeira tentativa, não deu certo, apanhou, levou o troco na mesma altura. Tá. Ele vai numa outra criança que de repente tem alguma deficiência. Ele tira sarro naquela deficiência, ou ele, né, faz alguma coisa que ofende, ou que humilha, ou que, né, agride fisicamente. Essa criança não age com violência, mas age com uma postura corporal. Para com isso, senão eu vou te denunciar. Para, senão eu vou chamar o diretor. Ela tem um olhar assim firme, uma postura corporal firme. O agressor ratia, fala alguma coisa, sai, mas ele percebeu o seguinte, não ganhei ali também, né? Ele vai para uma terceira tentativa. Aí ele encontra alguém que usa o aparelho de dente, ou que tem às vezes alguma forma de se vestir diferenciada, ele vai lá e tira sarro. Quando ele faz alguma coisa, essa criança fica vermelhinha, bochechinha vermelhinha, para, ou começa a querer chorar, fica tímido, se abaixa, se contrai. O agressor achou, o agressor encontrou a vítima. É assim que funciona essa dinâmica. Ou seja, o agressor vai testar, até ele encontrar alguém que não sabe se defender. E é ali que ele vai perseguir, é ali que ele vai continuar.
Porque, como eu falei, ele precisa ganhar. Ele não vai arriscar perder, porque em algum outro momento da vida ele está perdendo. Portanto, essa vítima vai ter uma característica muito forte, que é a falta de defesa. Não saber se defender. E eu não estou falando de ser violento. Eu não estou falando de revidar, não é isso. É uma postura de segurança e de dizer comigo não. É uma postura, basta uma postura. E isso a gente tem que ensinar para as nossas crianças vítimas. Ela precisa também se aceitar, se amar, aceitar esse óculos, aceitar esse aparelho de dente, trabalhar essa questão da obesidade ou da magreza exagerada, né? Da altura, ou muito alto, muito baixo. Ela tem que se amar para começo de conversa. Ela se amando, o outro não vai usá-la como uma brincadeira, como um objeto de brincadeira, porque ela não é objeto e ela não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. Então, pense bem sobre isso, discuta aí, observe como essa criança é, como seu filho é. Por que os professores têm dificuldade de reconhecer essa vítima na sala de aula? Porque normalmente é a criança mais quietinha. É aquela mais quietinha na sala de aula que não dá trabalho de jeito nenhum. Nossa, mas ele é tão bom aluno. De fato ele é bom aluno ou ele está se escondendo? Vamos pensar sobre isso seriamente, ok? Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Beijinhos!